E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Assim diz o Senhor para todas as nações que não estão voltados para a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. A palavra de Deus com a missionária Karina tem o nome desta mensagem: arrependei-vos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Estaremos meditando 2 versículos desta passagem e logo após outra passagem será lida através desse áudio. Amém? Daremos início ao Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2 e 10. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? A outra palavra para a meditação dos irmãos, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, 7 e 8. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor através deste livro. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? A palavra de Deus, amados irmãos, no livro de Mateus, João Batista estava exortando os povos daquela época, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E não é diferente nos dias de hoje. Os servos de Deus estão pregando a palavra do Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nossos irmãos, se todos que não estiverem voltados para a palavra de Deus, não se arrepender das suas práticas pecaminosas, diz a palavra do Senhor, como uma árvore será cortado a sua raiz. A palavra do Senhor compara que o juízo de Deus é um machado sobre as nossas vidas. Perceba que o versículo 10 do livro de Mateus, capítulo 3 diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O machado que é colocado à raiz das árvores é o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Há um juízo sobre as nossas vidas, e este juízo é o Senhor nosso Deus. Ele observa todos os bons e os maus dessa terra. Desde os altos céus, Deus, ele observa a todos. E a palavra do Senhor diz que nós somos estas árvores. E aquelas árvores que não dão bons frutos é cortada e lançada no fogo. As árvores somos nós, e o machado é Deus nos separando, fazendo a separação e nos lançando no fogo. Porque a palavra de Deus no livro de Apocalipse nos diz, no versículo 15 do capítulo 20 do livro de Apocalipse, diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Após o juízo final, todos hão de comparecer perante ao Senhor Jesus. E todos serão julgados pelas suas obras, por todas as coisas que fizeram, sejam elas boas, sejam elas más. O Senhor julgará
todas elas que fizemos. Por isso, amados irmãos, arrependei-vos, porque Deus está às portas, Deus está por vir, e muitos não estão preparados para a volta do Senhor. Muitos estão conformados pelas coisas que acontecem, muitos fazem pouco caso sobre o juízo que está por vir sobre essa terra. Por isso, precisamos orar, amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus. Ore pelos nossos irmãos que ainda não aceitaram Jesus, pelas nossas famílias que ainda não estão na presença de Deus, por aquelas pessoas que estão desviadas do caminho do Senhor, porque a palavra de Deus é bem clara. Se os nossos nomes, amados irmãos, não estiverem escritos no livro da vida, diz a palavra do Senhor que seremos lançados no lago de fogo. Por quê? Por causa das nossas obras. Se não formos encontrados neste livro, esta será a condenação para todos aqueles que não deram ouvido à palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor diz que haverá alguns livros e o livro da vida. Nestes livros estarão todas as coisas que fizemos, todas elas estarão escritas lá. Tudo estará registrado nestes livros. Todas as oportunidades que tivemos de aceitar a Jesus e não aceitamos. Todas as vezes que o Senhor levantou alguém para pregar a palavra de Deus e não ouvimos. Todas as vezes que Deus, pela sua graça e misericórdia, trouxe a oportunidade novamente para as nossas vidas e nós, pelas várias outras vezes, rejeitamos a palavra do Senhor. E será que preferem perder a salvação, participar do lago de fogo, de enxofre, permanecer neste lugar para todo sempre? Será que os irmãos querem isso para as suas vidas, para as suas famílias, para as pessoas que lhe perseguem? Não deseje o mal para ninguém, nem que seja o seu pior inimigo. Não deseje esse lago de fogo para todo sempre, para essa pessoa, porque não haverá descanso, haverá tormento dia e noite. As pessoas serão atormentadas por toda a vida. Não haverá um fecho de luz neste lugar. Haverá apenas tormentas, dores e sofrimento por toda a eternidade. A palavra do Senhor nos diz que quem vencer todas as coisas, vencer a tribulação, vencer todas as coisas que virão sobre as nossas vidas, suportar todas as coisas que vão acontecer com este mundo, conforme a palavra de Deus nos diz, herdará todas as coisas que o Senhor prometeu. Diz a palavra do Senhor: eu serei o seu Deus, eu serei o seu Deus para todo sempre. E vocês serão os meus filhos. Todos aqueles que permanecerem firmes no caminho do Senhor serão chamados de filho de Deus. Mas a palavra do Senhor exorta a todos aqueles que são tímidos, que são homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Estes não herdarão o reino de Deus. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Já não bastava a primeira morte, que é a morte física. Agora, além da morte física, será a morte espiritual. Uma morte a qual não haverá descanso, não haverá paz, a não ser tormenta, dor, tristeza. Não haverá Deus para eles mais, porque foi dado a oportunidade de aceitar a Jesus, mas recusaram a palavra de Deus. Por isso, o trabalho de nós, amados irmãos, é ir pregar o evangelho do Senhor conforme a palavra de Deus diz, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Confesse os seus pecados perante ao Senhor, e Ele perdoará os seus pecados. Porque diz a palavra do Senhor, no livro de Isaías, que Deus apaga
todas as nossas transgressões e nos torna limpo, puros perante a sua face. Arrependa-se, porque Deus está às portas, e se nós não estivermos preparados, não subiremos para com o Senhor. Por isso, arrependei-vos, porque Deus vai voltar e muitos, infelizmente, ficarão por não terem ouvido a palavra do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Palavra de Deus com a missionária Karina. Palavra de Deus com a missionária Karina. 359-8819-2920.